como que despertou o seu interesse pela medicina integrativa? Bem, assim, antes da medicina integrativa, quando todas essas terapias existem, são praticadas, inclusive mais praticadas pelos médicos veterinários do que as outras especialidades da medicina, né? Então, nós médicos veterinários estamos, em parte, desculpa um termo exagerado, anos-luz com relação às outras profissões, desculpa aí, mas é mais da mesma. Mas é interessante. Mas muita coisa a gente está na frente mesmo, né? E eu vejo, inclusive a veterinária brasileira está na frente de veterinárias do mundo, né? Acho que é essa abertura de consciência, né? De entender que existem outras áreas além daquela que a gente tem na nossa graduação básica ali, né? Não é essa dúvida. Eu devo dizer também que pelo Estatuto do Idoso eu posso falar o que quero. Então, ao me colocar dizendo que... Eu no ano que vem vou poder falar então também. Qualquer coisa vocês colocam o pi aqui. Exato, Então, essa questão que pode ser um exagero, que estamos anos-luz, está dentro de uma credibilidade com certeza. do que eu estou citando para vocês. Mas o fato é, viu, professor Sidney, que quando eu era criança, meus pais já usavam homeopatia no meu corpo. Né? Já fazia isso. Depois que surgiu a sulfa, nós estamos falando assim, porque nós estamos falando de na década de 50 e 60. Você não conhece esse período aí. Mas, assim, 60 eu conheço, tá? Não conhece, né? Mas tudo bem, mas você era bebê. Mas você era bebezinho, aí não conta, né, professor? Você era uma criança, tudo. Mas, de fato. Então, assim, nessa época, só existia o seguinte, as sulfas, lógico, a penicilina já não era tão ativa, né? Existia 2 tipos de antibióticos, que no final juntaram os dois, tetraciclina e clorofenicol, que depois verificaram que um antagonizava o outro. Aí depois mudou, aí ficou terramicina, esse tipo de coisa, né? Que até nós usamos em alguma situação, que agora o radical doxiciclina é o que se usa mais. Sim. Mas naquela época só havia poucos recursos. E logo depois que surgiram novas substâncias, o avanço da ciência, essa parte ficou um pouco esquecida, porque os outros recursos conseguiam resolver de forma mais rápida. Então, a partir daí, quando, coincidentemente, eu atendi um animal do Dr. Eduardo Goldenstein, era um médico homeopata, pediatra, e coincidentemente eu levei minha filha de 2 meses, muito tempo atrás, lá para atender, e houve um retorno desse processo. Eu comecei a usar mais, e em 1981 nós fizemos o nosso curso de especialização em homeopatia no Instituto François Lamasson, em Ribeirão Preto. Naquela época foi o primeiro curso de homeopatia para veterinários aqui no estado. Foi a partir daí. Só para esclarecer, né, gente? A professora Luísa é pioneira em homeopatia veterinária dentro da nossa área. É o primeiro que eu me lembre, assim, a trabalhar com homeopatia em animais de uma forma tão excelente, assim. Muito obrigado por isso. Eu achei um pouco exagerado. Desculpa aí a puxação de saco. Não é isso não. Eu achei um pouco exagerado, mas assim... Mas é pioneiro mesmo. De fato, nós podemos considerar assim, porque nós fizemos a nossa formação em uma escola do pensamento francês. Sim. Antes disso, o doutor, um colega meu que aprendeu de livre... autodidata, ele já fazia esse trabalho aqui. Depois ele deixou e foi trabalhar com fitoterapia, então ele faz até os vades do titamar, faz os sucos verdes, suco de dendilhão, suco de alfafa, né? Apesar de nós não sermos cavalos, a gente pode dizer também, que dá uma energia interessante, né? Então, antes eles já existia atividade que daqui a pouco eu lembro o nome. Mas depois que nós fizemos, de fato, esse curso sistematizado, podemos pensar assim. Isso. Sim, interessante. Então, aproveitando o gancho, que foi em 81, né? Isso. Então, aí eu vou contar a história agora.
Eu tinha um cachorro, no final dos anos 70, acho que era 79 por aí, e esse cachorro passou mal, e eu já queria ser veterinário desde os 6 anos de idade. Aí eu levei numa clínica que tem aqui na Heitor Penteado, e tinha uma veterinária trabalhando, a doutora Palk, que foi quem atendeu, e tinha o dono da clínica. E eu vi o dono da clínica e tal, mas eu não cheguei a conversar com ele na hora. E ela cuidou do meu cachorro, estava cuidando. Daí o dono da clínica estava passando um rodo no chão. Olha. E ouviu eu falando que eu queria ser veterinário. E o dono da clínica era o doutor Aloysio. Olha. Ele ouviu falando que eu queria ser veterinário. Aí ele falou assim para mim, olha, eu vou te contar, veterinário é muito bom. E contou tudo sobre a veterinária para mim. Que é assim, ele falou, inclusive eu sou o dono aqui, estou passando o rodo no chão, né? Que a gente tem que fazer de tudo. Me mostrou a verdade da medicina veterinária. Sim. E ali eu tive um impulso para realmente ser veterinário. Então, o doutor Aloysio é um dos responsáveis por eu ser veterinário. Eu queria ser, mas ele deu aquele empurrão, assim. Nossa, gente. Não sabia dessa história, né? Não sabia. Mas eu acho, professor Sidney, com todo o seu talento e sua... Jamais qualquer coisa você iria ser. Mas é muito legal. Coloquei. Acaba sendo, mas não, mas olha que impulso. E depois, eu estava fazendo eu estava lá na USP, eu não lembro o que eu estava fazendo na biblioteca, estava estudando, claro, mas se era TCC, o que era, e eu vi o professor Aloysio lá, que estava fazendo, aí eu perguntei para a bibliotecária, falei, o professor Aloysio? É o doutor Aloysio e tal. Falei, daqui a pouco eu vou falar com ele, vou contar essa história, né? Que eu tô aqui agora, ele também tá. Ela falou, ele tá estudando homeopatia. Falei, nossa, homeopatia, que interessante. Só que aí eu fui lá, a gente tinha que procurar os papeizinhos, né? Não tinha o computador. Eu fui lá no ficheiro e tal, quando eu olhei, cadê o professor? Não estava mais. E a gente foi se encontrar depois em Ribeirão Preto, no congresso. Nossa, quantos anos depois? Quantos anos depois? Aí eu falei, deve ser o professor Aloysio mesmo, deve ser. Eu estava até hoje para perguntar e contar essa história. E hoje o professor Aloysio ficou sabendo dessa história. Ficou sabendo da história. Quantos anos depois? Eu acho que é bom não falar quantos anos. Deixa pra lá. É um bom tempo. Caramba. Mas isso, se alguém quiser fazer a conta, foi em 79, né? O meu cachorro foi um dos primeiros a ter parvovirose. Foi um dos primeiros a ter parvovirose. Eu não tinha vacinado, não sabia que tinha vacinado. Era um pointer. Não sabia que tinha que vacinar.